Bullying é um termo utilizado para descrever atos de violência física ou psicológica, praticados por um único indivíduo ou grupo causando dor e angústia. Você já sofreu bullying? Já. E como foi? Onde foi? Foi na minha antiga escola, eu tava na terceira, quarta série. Eu sofria bullying porque eu era magra, alta, cabelo enrolado e tal. Daí, tipo, apelidinhos de gente magra, tipo, sempre. Magrela, um monte de outros apelidinhos ridículos pra gente magra. E era meio ruim porque eu fingia que não me importava, chorava igual louco. E daí, depois ia na escola e tal, ficava meio assim. E foi meio ruim porque na quarta série não tinha amiga. Assim, era meio de todo mundo, então não tinha aquele grupinho pra me apoiar. Então foi muito ruim, muito ruim. Até depois foi me acostumando com quem eu era, aí eu parei de ligar, mas no começo foi muito ruim. Sua opinião sobre o bullying? Pra mim, bullying é, sinceramente, gente que as pessoas julgam ou criticam, vão as pessoas pra se sentir bem. A pessoa não se sente bem consigo mesma e ofende o outro, ataca o outro pra se sentir bem. E, sei lá, não faz bem nem pra quem zoa, nem pra quem é zoado, porque não tem sentimento bom naquilo, é só zoação, é só brincadeira boba, é só ofensa, é só agressão, e acaba fazendo mal pros dois no futuro, pra quem é zoado e pra quem... Você tem algum trauma sobre o bullying? Hoje não, porque, como eu já disse, sofria bullying por ser magra e tal, e com o tempo eu fui aprendendo a aceitar quem eu era, a aceitar a minha aparência, quem eu sou de verdade, e hoje não me incomoda mais. Hoje não. Por que você praticava? Porque quando eu era pequeno, menor, eu sofri muito bullying. Aí eu achando que eu praticando com as outras pessoas, eu ficaria bem, mas acho que na verdade não é assim. Quando eu parei e pesquisei o que era bullying, sabia que as pessoas ficavam muito mal com isso. Como eu sofria mal, eu não pensava que as pessoas podiam ficar mal, entendeu? Aí foi por isso que eu praticava. E como você se sentia? Aí, muito mal. Teve uma vez que eu cheguei a chorar e tudo. Você costuma presenciar o bullying? Não. Bullying a gente tem que ter muito cuidado na hora de identificar o bullying, porque o bullying é algo muito sério. Quando a gente lida com crianças, jovens, a gente precisa ter essa maturidade para poder diferenciar uma coisa de outra. Óbvio que tem muita brincadeira, a sala de aula é um ambiente propício a brincadeiras, né, entre os alunos, mas o bullying não, o bullying é algo mais sério, porque o bullying é reiterado, o bullying ele tem um objetivo de colocar o aluno para baixo, de colocar a pessoa para baixo, né, e às vezes a pessoa até acredita naquela situação e se coloca, né, se valoriza pouco, e aí isso vai tendo desdobramentos muito sérios na vida de cada um, principalmente de um jovem que ainda está nesse processo de formação. Então acho que bullying a gente não vivencia aqui na escola, ou não vivenciou, mas obviamente que existem muitas brincadeiras e que a gente tenta de alguma forma, da melhor maneira possível, atenuar essas brincadeiras, mostrando que algumas são de mau gosto, só que não chega a ser um exemplo de bullying, que é aquilo que eu falei, que é um ato reiterado, né, que faz com que uma pessoa fique exposta em excesso, e esse excesso de exposição venha causar problemas durante seu desenvolvimento pessoal na sua vida. Então na escola, graças a Deus, a gente não tem esse exemplo. Mas eu sei que existem outras escolas, eu sei que existe no dia a dia, nas ruas, nos grupos, e isso é muito perigoso. E o que fazer para evitar o bullying? O que eu falei, primeiramente é tentar identificar, né? Identificar esse processo. Muitas vezes não é fácil. O gordinho, a pessoa implica, no magrinho demais a pessoa implica, em quem usa óculos muito jovem as pessoas implicam, e quem tem um cabelo diferente. Então, esse tipo de coisa a gente precisa entender se é uma brincadeira momentânea, né, ou se esse problema começa a interferir na vida das pessoas. Se a pessoa leva numa boa, brinca também, cria um outro apelido, não sei o que, e aquilo ali fica dentro de uma normalidade, é uma situação de relações. O problema é que
quando todos se viram contra uma pessoa específica e aí essa brincadeira passa do limite, essa brincadeira começa a atrapalhar no desenvolvimento da criança ou do jovem, aquilo começa a ser um fardo, aquilo começa a implicar em outros setores da vida da pessoa, aí sim nós temos que ficar de olho. Não é fácil, é o que eu falei, mas às vezes dentro dessas relações entre os jovens mesmo, isso às vezes acontece, mas a gente precisa ficar atento. O jovem que sofre esse bullying, no caso, ou esse excesso de brincadeiras, ele tem um papel fundamental, que é reclamar. Se ele chega para um responsável, para um professor, para o pai, para a mãe, e relata que aquilo realmente está atrapalhando, quer dizer, que ele fica muito chateado, obviamente às vezes ele nem tem coragem de falar, mas obviamente ele demonstra isso com suas atitudes, com a sua postura, aí os responsáveis, os pais, os professores precisam ficar atentos a isso. O garoto que muda seu comportamento ocasionado pelas brincadeiras, quer dizer, pelo bullying de outras pessoas. Isso é um fator que pode ser observado. Qual a sua opinião sobre o bullying? Eu acho que o bullying é uma coisa prejudicial, né? Todo mundo sabe disso. Mas eu acho que as pessoas que sofrem bullying tendem a supervalorizar essa coisa, nessa implicância que as outras pessoas têm. Na minha época de estudante não era essa palavra. A gente sacaneava, brincava com os colegas e ninguém tomava isso tão a ferro e fogo, né? O bullying, pra mim, na minha opinião, é uma coisa prejudicial. É chato quando há uma perseguição, principalmente uma perseguição na internet, mas eu acho que isso é muito modismo vindo dos Estados Unidos, entendeu? Então as pessoas tomaram isso muito como verdade, então aí qualquer coisinha, se você chama um aluno de chato, ou se há uma implicância boba, já tá fazendo bullying, eu acho que não é muito por aí, não. Qual atitude que você toma quando um aluno ou uma aluna está praticando bullying? Bem, eu converso com quem está sofrendo, né? O bullying, pergunto como ele está se sentindo e vou até o bullying, que é a pessoa que está praticando, e pergunto para por que está fazendo isso, o que está acontecendo, se está agindo assim dessa forma, e procuro ouvir os dois lados. Dependendo do aluno que ele sempre faz, sempre toma essas atitudes, a gente já conhece. Aí eu dou uma advertência verbal, ou então uma advertência por escrito e procuro conversar com a família. E para o aluno que sofreu o bullying, eu procuro lá, não levo isso tão a sério, esquece, deixa isso para lá, entendeu? Para amenizar esse sentimento da pessoa. O que podemos fazer para evitar o bullying? Eu acho que primeiro o que se pode fazer é não dar tanta atenção para quem está falando, né? Quanto mais você valoriza uma implicância que a pessoa está fazendo com você, maior essa implicância já se torna. Então não é supervalorizar. E segundo, o que eu acho assim, bem mais importante é abafar, ou seja, deixar de lado aquelas pessoas que praticam o bullying, né, para ela não se sentir tão soberana, tão poderosa a ponto de poder constranger uma pessoa, não só na escola, mas como nas redes sociais também. Como lidar com o bullying contra alunos com deficiência? Bom, basicamente orientação. A gente orienta esse aluno, a gente conversa bastante. Ultimamente eu tenho entrado em sala de aula para falar a respeito sobre o assunto, mas praticamente mesmo é orientar esse aluno, né? Dizer quais são as consequências, quais são o que isso pode acarretar para um aluno que esteja sofrendo bullying, né? Passando para esse aluno, passando para os demais alunos, a consequência que isso pode acarretar para o aluno sofrendo bullying. Como você pune os autores de bullying? Bom, a gente chama para conversar, né? A escola agora também tem advertência, a gente chama o responsável aqui na escola, até mesmo para estar explicando que esse caso até policial, né? Que a pessoa ofendida ela pode estar buscando essa orientação de fora, mas para não chegar a esse ponto, primeiro a gente conversa, né? A gente tenta conversar com esse aluno. Qual o pior tipo de bullying para você? Com agressão física ou moral? Minha opinião, acho que qualquer um, né? Eu acho que bullying para mim, ele tá incluído com preconceito, né? Então eu acho que verbal, agressivo, eu acho que para mim qualquer um eu repudio, eu condeno. Qualquer tipo de discriminação para mim é considerado violento. Então eu não tenho separação de dizer qual é o melhor ou qual é o menos pior. Não, para mim
tudo é não aceitável. O que você acha do bullying? Eu acho que não é uma boa coisa. Eu acho isso praticamente, sim, uma pura maldade. É, isso aí que eu acho. Você já viu bullying com algum amigo seu? De repente você já tem praticado bullying? Eu já vi, sim. Foi na rua, a gente estava passando na rua e a gente sempre foi magro, eu esgoto da rua. Aí um rapaz forte passou e falou que a gente não era comparado às pessoas desse mundo, falou que a gente veio de outro planeta. E como é que você se sentia, né? Ah, se sentimos assim, rebaixados, né? Fomos rebaixados, mas onde a gente crescemos juntos, a gente me sentia uma pessoa rebaixada. Achei que, tipo assim, uma humilhação. Sentimos muito humilhados, não só eu, como os amigos todos. Você já praticou bullying? Assim, não, já zoamos entre a gente, mas bullying nunca. Porque nunca concordamos com diminuir as pessoas. Você já sofreu bullying? Não. Já praticou? Já. O que você fez? Zoei meus amigos. Você zoou eles de quê? Assim, como é que foi isso? É porque eu tenho um amigo meu, tem um orelhão. Aí eu zoei ele de orelhudo. E como é que ele se sentiu? Como é que ele ficava assim, ele reagia? Ficava deprimido, porque era verdade, mas era a realidade, pô. A gente não pode fazer nada, só zoar. Ele me zoou, tentou, mas se arrasou. E aí eu zoei você ele. praticou isso com ele porque você já sofreu alguma coisa quando você era na sua infância, ou talvez porque você quis praticar o bullying com ele? Porque eu quis. Porque eu acho maneiro fazer com as pessoas. Você acha maneiro então praticar o bullying? Acho. Depende das vezes das pessoas. Depende das pessoas que ia praticar. E se alguém fizesse isso com você, você iria gostar? Depende da forma que fazeria comigo. Se fizesse da mesma maneira que você faz, como é que você se sentiria? Acho que é a mesma coisa que eu sentiria. Uma revolta comigo, com eles. Quando eles sentiam uma revolta comigo, quando eu zoo eles.